Olá, irmãos e amigos. Nós estamos juntos novamente para a nossa meditação pastoral. Estamos tratando a respeito do amor. É um assunto muito profundo na Bíblia e em vários textos é ensinado sobre o amor. E nós estamos usando como base nesse estudo o texto de Romanos 12. Essa epístola, escrita pelo apóstolo Paulo, no capítulo 12, ele começa a tratar a respeito das questões práticas da vida cristã, principalmente a questão do amor. E hoje nós vamos ver do verso 13 ao 15 de Romanos 12. Eu lerei do 13 até o 21, que diz assim: Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém tornei mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Então, o amor, ele nos coloca diante de várias questões práticas da vida cristã. O primeiro verso da nossa meditação de hoje é o verso 13, que diz assim: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. O amor, ele une os cristãos e ele vai produzir harmonia no relacionamento. Paulo escrevendo em outra carta, em Colossenses, no capítulo 3, verso 14, ele diz o seguinte: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, nessa relação entre os cristãos, entre si, como igreja, e dos cristãos com o mundo, o amor é o elo perfeito, é aquele que nos capacita a nos relacionarmos com outros e vivermos a vida cristã, testemunharmos de Cristo através das nossas ações, dos nossos comportamentos, das nossas atitudes. Aqui, Paulo está dizendo que o amor, ele se expressa através da ajuda material a pessoas que estão necessitadas, a cristãos, amigos. Então, o amor é algo concreto, é algo tangível. A necessidade do meu irmão torna para mim, coloca para mim uma responsabilidade, um compromisso. E se eu possuo condições de ajudá-lo, de satisfazer as suas necessidades, eu devo fazê-lo. E essa ação de suprir as necessidades dos nossos irmãos, ela deve ser mais importante do que a satisfação de desejos superficiais e de luxo. Às vezes eu quero comprar um determinado bem, fazer uma determinada coisa, uma reforma, mudar de carro, mas ajudar o meu irmão
ajudar a pessoa que está necessitada, ela deve ser prioridade em relação a esses desejos e até coisas que não são tão urgentes e necessárias. Portanto, o amor, ele nos exorta a usar bem os nossos recursos materiais, sem caprichos, sem desperdícios, e olhar para o nosso próximo. Eu creio que essa é uma questão muito séria para nós, nos nossos dias, que nós, como cristãos, temos necessidade de ter sabedoria para obter bens, ou recursos, dinheiro, gastar esses recursos e guardá-los. Se nós conseguirmos equilibrar isso, nós vamos poder ter uma vida tranquila e ajudar o nosso próximo. Se não formos fiéis, usando bem o que temos, seja no pouco, Deus não vai nos dar o muito, né? Quem não é fiel no pouco não será no muito. Então, o amor nos desafia a compartilhar, a distribuir com os santos nas suas necessidades, é a palavra que é usada. Ou seja, nós precisamos suprir as necessidades dos nossos irmãos, aqueles que são mais pobres e que passam por dificuldades. No livro de Atos, no capítulo 2, verso 44, o texto, na palavra de Deus, diz que todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Então, na igreja primitiva, havia esse compartilhar, esse distribuir com os santos conforme as suas necessidades. Eles se sentiam obrigados em atender às necessidades dos seus irmãos, de participar liberalmente dos seus recursos com quem precisava. Não é a ideia de que tudo era comum, que um podia entrar na casa do outro e pegar o que ele possuía e levar, né? Essa ideia do comunismo, mas sim que todos os cristãos, alguns tinham mais posses, outros menos posses, mas havia uma liberalidade, havia uma participação das coisas boas que cada um tinha, conforme a necessidade do outro. As necessidades eram supridas conforme surgia a situação e a ocasião, seja necessidade de comida, roupa, remédio, hospedagem. Essas necessidades eram supridas porque os cristãos entendiam que eles deveriam praticar esse amor, essa comunhão com os santos, com aqueles que eram mais pobres e necessitados. Um dos motivos para existir essa comunhão é que eles eram irmãos. Eles se viam como pertencendo a uma mesma família, servindo ao mesmo Deus, ao mesmo Senhor. E ao fazerem o bem, eles estavam demonstrando que eles tinham o amor de Cristo nos seus corações e que eles obedeciam aos ensinamentos de Cristo. Se a igreja negligenciar esse cuidado entre os seus, o mundo não fará. Porque no mundo sem Deus, no mundo sem Cristo, não há compaixão, especialmente para os cristãos. E na época de Paulo também era assim. Muitos cristãos foram perseguidos, oprimidos,
expulsos das suas cidades, das suas casas, das suas terras, e ficaram pobres, não tinham nada. E eles precisavam da ajuda de quem os conhecia, da família de Deus, da igreja de Deus. Por isso que Paulo ele vai trabalhar esse assunto em vários textos que ele escreveu. Em Romanos 15, de 25 a 26, o apóstolo Paulo diz assim: antes de visitá-los, porém, devo ir a Jerusalém para servir ao povo santo de lá, pois os irmãos da Macedônia e da Acaia juntaram de boa vontade uma oferta para os pobres dentre o povo santo em Jerusalém. Então, desde o início houve essa prática de cristãos, de igrejas distantes, levantarem oferta para ajudar seus irmãos que estavam passando por dificuldade na Palestina, em Jerusalém ou em outros lugares. Havia esse compartilhar, esse distribuir conforme as necessidades se apresentavam. Os cristãos precisam cuidar um dos outros. E essa necessidade, ela existe em todas as épocas e existe nos nossos dias também. Devemos nos portar, agir, de forma que a necessidade dos nossos irmãos também sejam as nossas necessidades e tentar aliviá-las conforme a capacidade que Deus deu a cada um. Também nesse versículo, nós somos exortados a praticar a hospitalidade. A hospitalidade é uma forma de amor cristão e que precisa ser praticada ainda nos nossos dias. Um escritor, falando sobre a história do cristianismo, ele disse o seguinte: quando os cristãos eram um corpo de estrangeiros dispersos pelo mundo, podiam encontrar lares apenas entre os próprios irmãos. Ou seja, naquela época não havia essa rede de hotéis, alojamentos, pousadas, tudo isso era muito escasso. E um cristão, quando ele tinha que se deslocar para outro lugar, seja por causa de perseguição ou por um serviço mesmo para a igreja, ele não podia ficar dormindo ao relento, ou em lugares perigosos ele poderia ser assaltado, né? Pregadores itinerantes, missionários, cristãos fugindo de perseguição, passando por perigo, eles precisavam que alguém os acolhesse, que alguém os recebesse e cuidasse deles nesse período das suas viagens. Então, essa unidade, ela produziu uma força dentro da igreja que apoiou e expandiu o cristianismo. A hospitalidade, ela foi a chave para essa expansão do cristianismo e para o fortalecimento dos vínculos entre os cristãos e a igreja. E a exortação é bem simples: nós precisamos ser hospitaleiros. Pedro também vai tratar desse assunto, Jesus tratou desse assunto, e Pedro diz o seguinte: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Então, Pedro, ele fala uma coisa muito importante: o fim de todas as coisas
está próximo. Nós devemos vigiar, orar, ter um amor ardente uns pelos outros, um amor que realmente nos move, nos aquece. E ele diz que o amor, ele vai cobrir multidão de pecados e que devemos ser hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Precisamos ser hospitaleiros, receber pessoas com prontidão, com alegria nas nossas casas. O sentido de hospitalidade é amar o estrangeiro, amar alguém que você não conhece. Receber essas pessoas, abrir seu coração, abrir seu lar. Hoje, muita coisa mudou em relação às viagens, pousadas, hotéis. Hoje, em qualquer lugar, você tem uma pousada em que você pode pagar um determinado valor e se hospedar. Mas o amor pelos que sofrem, pelos refugiados, pelos estrangeiros, por aqueles que perderam seus laços, né, e saíram da sua pátria, permanecem. E novas responsabilidades são colocadas sobre nós. É interessante que essa parte da hospitalidade citada na Bíblia, né, no Novo Testamento, é colocado muitos exemplos de grandes homens de Deus que praticaram a hospitalidade. E essas narrativas, elas nos servem de exemplo para vermos se nós estamos agindo assim, não? Algumas coisas que nós podemos tirar do que a Bíblia ensina sobre a hospitalidade é que a hospitalidade, ela deve ser feita com alegria, com gratidão, sem murmuração, auxiliando aquelas pessoas que estão necessitadas ou que estão correndo perigo. Nós precisamos fazer amizades. Hospitalidade tem o sentido de um bom relacionamento com outra pessoa. O cristão, ele precisa se relacionar bem com as pessoas, com os vizinhos, com os amigos, com os parentes, com os colegas de trabalho. Hospitalidade é você abrir suas mãos, seus braços, seu coração e receber bem aquela pessoa que é um estranho, alguém que você ainda não conhece completamente. Essa preocupação de ser hospitaleiro deve ser concreta no coração do crente. Porque a hospitalidade é uma maneira que Deus utiliza para trazer pessoas para Ele, para a sua palavra, através de nós. Então, como cristãos, nós precisamos entender que Deus vai colocar pessoas na nossa vida para que nós possamos conduzir essas pessoas a Deus. E é justamente nesse trato com as pessoas, nesse coração aberto, hospitaleiro, preocupado, que nós vamos levar essas pessoas a Deus. Então Deus quer que nós tratemos essas pessoas de maneira amorosa e não que nós afastemos elas de nós. São pessoas diferentes, economicamente falando, na idade, origem, raça, sexo, que vão ser colocadas no nosso caminho, na nossa vida, para nós fazermos diferença na vida delas. Deus vai trazer para nós pessoas que estão sofrendo, pessoas que precisam de amizade, pessoas que precisam de cuidado, pessoas que precisam conhecer o amor de Cristo. Por isso que nós devemos ser hospitaleiros com todos, sem exceção. Também Pedro, ele trabalha um assunto muito interessante. Ele diz que
o fim de todas as coisas está próximo. Para Pedro, essa prática da hospitalidade, ela vai ser muito importante nos últimos dias, antes de Jesus voltar. E a igreja precisa estar atenta para isso. Nesse mundo de caos, de violência, de pandemia, mortes, guerras, as pessoas precisam ser bem recebidas e bem tratadas. E a hospitalidade vai ser uma arma muito importante da igreja nesses últimos dias. Por isso que nós devemos refletir sobre a nossa prática em cuidar, em receber, em tratar bem as pessoas, porque Deus vai mandar pessoas que vão precisar ser bem cuidadas. Deus vai usar a hospitalidade para atrair outros para Cristo, para levá-las ao arrependimento e à salvação nesse mundo tão individualista, egoísta e violento. Precisamos, então, como cristãos, amar o estrangeiro, amar as pessoas de maneira genuína, com o coração e de maneira intensa. Prosseguindo sobre o amor, no verso 14, o apóstolo Paulo diz: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Talvez esse seja um dos deveres mais difíceis colocados sobre os cristãos para obedecer. Os cristãos serão perseguidos, seja por palavras, por atos, insultos, repreensões. As pessoas vão falar mal do cristianismo, dos cristãos. Os cristãos vão ser impedidos de exercer o seu culto. Vai haver uma grande perseguição. Os bens dos cristãos vão ser confiscados. Muitos vão ser presos, torturados, mortos. Isso aconteceu na época de Paulo e vai acontecer também próximo do fim. E a orientação é a mesma. Devemos abençoar os que nos perseguem e não amaldiçoá-lo. A natureza humana pecaminosa nos guia para a raiva. Ser injustiçado, ser perseguido, sofrer, é algo que cria uma revolta no nosso coração, um sentimento de vingança, de ódio, e nós passamos a odiar essas pessoas que nos fazem mal, que tiram o nosso direito, que prejudicam nossa vida. E a ação natural é amaldiçoar essas pessoas, é querer a destruição dessas pessoas, é pedir para Deus que Deus destrua essas pessoas, acabe com os nossos inimigos, é falar com violência, com raiva, esse ultraje que nós sofremos. Então, amaldiçoar é ter a boca cheia de maldição e de amargura por causa das injustiças. Mas o que a Bíblia nos coloca como padrão do comportamento cristão é que nós devemos abençoar aqueles que nos perseguem. E ele repete: abençoem e não os amaldiçoem. O que é abençoar? É orar pedindo a bênção de Deus sobre a vida de uma pessoa. É desejar o melhor para ela. É não desejar o mal na vida dela, na vida dos nossos inimigos. Abençoar é tratar com brandura, com perdão,
é não retribuir o mal com injúrias, com ódio. Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 9, ele diz o seguinte: não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receber bênção por herança. Então, o padrão, e como eu disse, é um padrão difícil, só o crente vai realmente poder praticá-lo. Quem não é crente está muito longe disso. E mesmo os crentes precisam trabalhar na sua natureza e pedir o auxílio do Espírito Santo para agir dessa forma. Não retribuir mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, abençoar os nossos inimigos. E é interessante, irmãos, que a Bíblia diz que da nossa boca não pode sair bênção e maldição. Não pode sair vida e morte. Então, o cristão, ele precisa entender que ele precisa abençoar os seus inimigos. Ele precisa pedir a Deus que Deus seja misericordioso. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O cristão, ele deve ser fonte de bênção para as outras pessoas, mesmo quando ele está sendo injustiçado, quando ele está sendo humilhado, quando o seu direito está sendo roubado. Deus quer nos impedir de fazer o mal. Deus quer que nós subjuguemos os nossos sentimentos, a natureza carnal, a amargura, o ódio, a vingança. Isso precisa ser derrotado dentro de nós para que o amor de Cristo brote, domine em nossos corações e ações. E assim possamos perdoar e abençoar aquelas pessoas que nos fazem mal, que nos tratam com injustiça. Esse é um padrão do amor cristão muito importante e muito difícil. No verso 15, o texto da palavra de Deus diz assim: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Esse aspecto do amor cristão provavelmente é o que mais se disseminou na sociedade. E hoje é muito comum, é uma norma de etiqueta social. Se uma pessoa está triste, eu devo respeitar a tristeza dela e agir com uma certa cautela, né, com uma sobriedade. Se uma pessoa está alegre, eu devo estar alegre e agir com alegria, né? Então, de maneira geral, a sociedade pratica essa orientação bíblica. O problema é se realmente nós fazemos isso porque há um desejo sincero no nosso coração de simpatia, de identificação, ou por uma simples conveniência social. E se é uma conveniência social, a nossa prática ela é falsa. Nós não nos alegramos com quem está alegre e nós não nos entristecemos com quem está triste. Nós fingimos que estamos alegres ou que estamos tristes. Mas a igreja, ela como o corpo de Cristo, o corpo vivo de Cristo, ela precisa vivenciar essa prática realmente nos seus relacionamentos e vinda do coração. Em 1 Coríntios 12, 26, o texto na palavra de Deus diz assim: quando um membro sofre,
todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Então, quando um sofre, todos sofrem. Quando um é honrado, todos se alegram. A ideia aqui é que a felicidade de um deve contagiar os demais, se expandir e atingir a todos. Uma pessoa está alegre, os outros estão alegres. E que isso vai produzir bênção, vai produzir união na vida do povo de Deus. Nós devemos considerar a situação que a outra pessoa está vivendo. Essa é a natureza do verdadeiro amor, quando nós nos importamos com o outro a ponto de nos identificar e viver o que o outro está vivendo. Então nós devemos estar unidos, qualquer que seja a situação, devemos nos alegrar. E é interessante que parece que é mais difícil nos alegrar com os que se alegram do que chorar com os que choram. Muitas vezes, quando vemos uma pessoa bem, alegre, conseguindo realizar seus sonhos, uma conquista, muitas vezes há um sentimento de inveja, ou as pessoas reclamam de alguma coisa. Há interesses em se aproximar daquela pessoa porque ela está conseguindo prosperar. Às vezes alguns censuram ou ficam magoados porque veem alguém se dando bem na vida e tendo conquistas e realmente não se alegram com aqueles que estão felizes. Mas o que a Bíblia nos exorta é que deve haver um interesse verdadeiro pela prosperidade do outro, pela felicidade dos irmãos. Nós devemos orar por eles, pedir as vitórias e agradecer a Deus pelas vitórias e nos identificar com eles na alegria ou na tristeza. Chorar com os que choram. Isso é um sinal de bondade, que nós estamos preocupados, é um sinal de carinho. Quando nós dividimos esse peso que está sobre o irmão, sobre o amigo, dividimos essa tristeza e assumimos parte dessa tristeza. Nós demonstramos amor quando nós sofremos com os que sofrem. Aquela pessoa que está passando por aflição, ela vai ver um consolo na nossa atitude, na nossa demonstração de união, de que sofremos juntos, de que entendemos a dor que ela está passando. A vida, ela seria muito pior se não tivéssemos ninguém que se importasse conosco, com as nossas lágrimas. Se as pessoas fossem abandonadas a sofrer na solidão, num lugar escondido, sem amigos, sem quem ela possa compartilhar. Por isso que é um dever especial do cristão simpatizar, se envolver com as dores dos outros. Jesus deixou vários exemplos disso, de se alegrar nos momentos alegres e chorar nos momentos de perda, de dor, de luto. E nós precisamos entender que nós somos uma família e que todos estão sujeitos a passar por momentos de aflição, por momentos difíceis, e que esse compartilhar dessas emoções nos ajuda a carregar a nossa cruz, a enfrentar os problemas. Nós não podemos esperar a simpatia do mundo, de pessoas que não conhecem a Deus. Essas pessoas são frias, essas pessoas não têm amor e elas não sabem o que é o verdadeiro amor.